Graça e paz. A mensagem a seguir é intitulada O Bom Exemplo de Maria, homenagem ao Dia das Mães. Vamos meditar na palavra com o pastor Ivalti e que o Senhor Deus esteja abençoando a todos. Graça e paz. Hoje, primeiro dia da semana, dia em que a gente dedica em gratidão a Deus, não é ingratidão não, em agradecer a Deus. Por quê? Porque aqueles que nasceram de novo porque creram que foi ressuscitados junto com Cristo. Então, domingo foi o dia que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e continua ressuscitando aqueles que ainda acreditam. Por quê? Porque é uma lei. Quando a pessoa acredita que foi atraída no corpo de Cristo, ela já teve este privilégio. Daí a nossa alegria em ver os amados aqui, agradecendo a Deus. O motivo da nossa vinda aqui tem que ser sempre esse: agradecimento a Deus, ser edificados pela palavra de Deus e evangelizar. Escola bíblica seria para isso, convidar um amigo, um vizinho, etc. Vamos lá a gente aprende a ler a Bíblia e etc. É por isso que é escola bíblica. E hoje, especialmente, um dia dedicado às mães, né? Saudação às mães, homenagear as mães. Então é um dia importante para as mães. Existe mãe e existe matriz, né? Matriz é aquelas que põe no mundo e tchau. Mãe é aquela que se dedica, cuida e orienta. Então hoje é o dia delas. De propósito, eu deixei Maria um exemplo de mãe. Por que Maria foi um exemplo de mãe? Porque ela gerou a Jesus? Por quê? Porque ela é um exemplo para as pessoas que não conseguem entender e crer no novo nascimento. Tem muitas pessoas que ouvem e não conseguem captar o que é nascer de novo. Então, nós deixamos a Maria de lado por isso. Aqui na Bíblia Sagrada nós podemos dar uma olhada no capítulo 1 de Lucas, do verso 26 até o 38, quando o anjo tratou com Maria. Maria era uma moça da roça, uma moça simples. Muitas sábias estavam aguardando esta oportunidade, mas Deus escolheu Maria para ser a mãe do Salvador e Senhor do mundo. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto,
visto que não tenho varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, pelo teu amor, tua misericórdia que nos trouxe aqui para, junto com estes amados, meditarmos nesta grande obra que o Senhor fez pelo mundo, enviando Jesus para Ele nos salvar da condenação eterna. Deixar que crucificassem Ele ali naquela cruz, para Ele nos atrair no corpo dEle, sermos crucificados com Ele, mortos com Ele, sepultados com Ele. Mas o Senhor o ressuscitou dos mortos e nos ressuscitou juntamente com Ele. Muito obrigado por esta bênção gloriosa que o Senhor providenciou para todos aqueles que querem ser salvos da condenação eterna. O Senhor abençoe as mães com a bênção gloriosa do novo nascimento e com a sabedoria do alto, para que elas possam ensinar o filho o caminho do céu, que é o novo nascimento, dando-lhes sabedoria, Pai querido e amado, vinda de Ti, para que os filhos possam serem salvos da condenação eterna. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Sentem. O exemplo de Maria, para que as pessoas que não entendem e não creem no novo nascimento. Maria era uma moça simples, como muitas outras no mundo, mas era uma temente a Deus. Era uma moça que, pela história, nós descobrimos que era temente a Deus. Uma moça que era virgem, namorava, mas não tinha contato como os namoros dos nossos dias, chamada desposada, que não significava que elas tinham relação sexual. Não. Então, ela foi escolhida por Deus para ser mãe do Salvador e Senhor Jesus Cristo. Claro que ela não sabia como ficar grávida sem ter marido. Naquela época era muito difícil, hoje até tem condições. E ela então, quando recebeu o recado do anjo de que ela ia ser mãe, ela até retrucou como pode ser isso, mas ela não discutiu, como muita gente discute, não é? Ela retrucou como pode ser isso se eu não tenho marido. Como é que eu posso ficar grávida? E o anjo então mostrou para ela que para Deus não tem impossível. Tudo é possível para Deus, tudo. E ela então fez aquela declaração tão importante que aquelas pessoas que não entendem o que é acreditar que Cristo as atraiu no corpo dele, que não entendem como é essa história, querem compreender, não conseguem, como Maria não conseguia, deviam fazer o que Maria fez, tá? Eu não sei como é essa tal de nascer de novo, não sei como é esse tal de ser atraído no corpo de Cristo, se eu não tinha nem nascido, não sei como é essa história de ser crucificado com Cristo. Então, cumpra em mim segundo a tua palavra. Esta era a decisão certa das pessoas que não conseguem e querem entender.
Se Maria discutisse com o anjo, quisesse entender, eu tenho certeza que ela não seria mãe de Jesus Cristo. Mas ela não discutiu, apenas retrucou para ficar gravado aqui para nós, que não é por entender, mas é por acreditar neste Deus maravilhoso, e deixou para nós aqui escrito o amor que Ele tem por todas as pessoas, a ponto de ter enviado Jesus para salvar todos. Então, se as pessoas deixassem de discutir e procurar se salvar através de obras e etc., eu tenho certeza que Deus daria fé para aqueles que querem ser salvos. Mas há esta tendência do homem querer saber tudo. Não, eu não posso acreditar de jeito nenhum. Exatamente como aconteceu com Moisés, que levantou a serpente de metal lá no deserto, e dirigido por Deus, que disse: você reúne o povo e fala que aquela pessoa que foi picada pela cobra venenosa, olhe para a serpente de bronze que você vai levantar aí numa madeira, esta pessoa não morre do veneno da cobra. Muitos morreram que não acreditavam. Como pode olhar para uma serpente de bronze e o veneno desaparecer das veias, que eu estou cheia de veneno da cobra, não é? Eu não vou fazer isso, eu vou tomar um remedinho, vou pôr remédio e etc. Esses morreram da picada das cobras, mas aqueles que olharam, dizendo com eles mesmos: não sei como é essa história, não sei como fico livre desse veneno, mas se Deus falou, eu vou olhar. Esses não morreram. Isso foi um exemplo para nós. Este exemplo que Jesus Cristo deixou aí no capítulo 3 do Evangelho segundo João, verso 14, é o que acontece nos nossos dias com a vinda dele. O que Jesus falou para Nicodemos, que está registrado aí no capítulo 3 do Evangelho segundo João, verso 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Não é o crer. Esse ponto tem dado oportunidade para muita gente aí achar que crê em Cristo Jesus, mas é crer que foi levantada com Ele na cruz do Calvário quando Ele foi levantado. Não é o crer. Ninguém falou lá Moisés não falou para ninguém: se você acredita que tem uma cobra ali naquela, de metal ali naquela madeira, você vai ficar livre. Não, não era para isso. Era a fé na palavra de Deus. Então, a fé na palavra de Deus é a razão da pessoa, então, abrir a mente e entender: se Deus falou, está escrito aqui, que eu fui atraído no corpo de Cristo e que, estando em Cristo, eu sou uma nova criatura, e para entrar no céu eu preciso realmente nascer de Deus. Está escrito que, estando em Cristo, eu nasci de Deus. Então, cumpra em mim segundo está escrito. Não precisa nada, como todas as promessas que nós temos dentro da Bíblia Sagrada. Senhor, eu estou vendo aqui a minha impossibilidade, mas estou vendo que o que o Senhor fala é verdade. Então me faz crer nesta bênção, então cumpra em mim o que está escrito aqui. Seria tão simples para as pessoas, não é? Quando a gente lê Romanos 8:1, que está escrito: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então seria tão simples. Eu não sei como está em Cristo, mas se está escrito aqui, cumpra em mim como está em Cristo. Não seria tão fácil para as pessoas, mas elas querem saber e querem discutir com Deus, não é? Eu não tinha nascido quando Cristo foi para a cruz. Como é que eu fui atraído no corpo de Cristo? Então, eu não tinha sido atraído no corpo de Cristo. Como é que eu fui crucificado com Cristo? E as religiões ajudando a incredulidade, a mostrar: não, você fazendo isso, fazendo aquilo, você está salvo. Isso é que tem impedido as pessoas desta bênção gloriosa de ser membro da família de Deus.
Seria tão simples, né? Então Maria tomou esta decisão. Que decisão? Cumpra em mim segundo a tua palavra. Foi Deus que mandou? Foi, então cumpra em mim. Eu vou, não sei como, mas vou me submeter à vontade de Deus. E ela, então, ganhou a bênção gloriosa, porque no verso 45 aqui, nós vemos que está escrito, bem-aventurada a que creu. Como bem-aventurado todos aqueles que creem que foram atraídos no corpo de Cristo. São felizes. Eu não sei como foi, mas está escrito aqui. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele não me enganou. Então, eu concordo. E cumpra em mim, segundo está escrito, que eu fui atraído no corpo de Cristo. Aí você vai ser feliz. Olha o que Maria passou. Bem-aventurada a que creu, pois de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Bem-aventurado aquele que acredita que foi atraído no corpo de Cristo, porque está escrito que foi crucificado com Cristo, então há de acontecer. Olha o ponto que nós podemos analisar aqui, não é? De acontecer as coisas que o Senhor disse. Então, as coisas que o Senhor disse é o seguinte: aqueles que creram foram crucificados com Cristo, morreram com Cristo, foram sepultados com Cristo, mas foram ressuscitados com Cristo. Não está escrito? Está. Eu não sei como é, mas cumpra em mim conforme o Senhor fala. Seria tão simples. Porque é claro que para nós entendermos como é que o veneno da serpente venenosa deixava de agir nas veias das pessoas que haviam sido picadas, para nós é difícil. Mas o anjo disse para Maria, para Deus não é impossível. Como é que aconteceu aquilo? Claro que até hoje a ciência não descobriu. Como é que o veneno da serpente desapareceu das veias das pessoas que tinham sido picadas, simplesmente por olhar para aquela serpente de metal que Moisés havia levantado, mas Moisés obedeceu à palavra de Deus. Ele não falou, eu vou levantar aqui, vocês vão ser salvos, que nem muita gente faz uma oração e eu digo, você nasceu de novo, o que é isso? Então Moisés diz, assim diz o Senhor. Por quê? Porque Moisés ouviu de Deus. Levanta a serpente numa madeira, reúne o povo e diga para o povo, assim diz o Senhor. Não é eu que estou falando que vocês vão lá e olhem. Não, assim diz o Senhor, eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Eu não sou eu que estou falando, está escrito na Bíblia. Então lá Moisés não estava falando, Moisés era um portador da palavra de Deus. Moisés não teve poder nenhum de levantar aquela serpente de metal para as pessoas ficarem livres do veneno. O poder estava na palavra de Deus. Diga ao povo, assim diz o Senhor, todo aquele que for picado pela cobra venenosa e vai lá e olha para a serpente de metal, não vai morrer do veneno. Por quê? Porque aquela obra foi para o corpo, foi uma obra para o corpo humano das pessoas. Mas Jesus veio com outra missão. Ele veio com a missão de tirar das pessoas o veneno da serpente lá do Jardim do Éden. Todos nascem picados com aquela cobra que o diabo usou para dar a promessa para Eva. Pode comer que você não vai morrer, você vai ser igual a Deus. E ela, crendo na palavra do diabo, recebeu o veneno daquela serpente chamado pecado. E Jesus veio para isso, para resolver aquele veneno, a situação da pessoa. Se morre com este veneno, morreu fisicamente, vai morar com o diabo eternamente.
Como ficar livre daquele veneno? Da mesma maneira que as pessoas olhavam para a serpente de metal e não morria fisicamente. Aqui quem acredita não morre espiritualmente. É o que está escrito na Bíblia em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça. Perecer aí é morte, mas tenha a vida eterna. Quando a pessoa acredita, ela não morre mais. A morte aqui é separação. Você está pensando que você não vai morrer fisicamente? Claro que vai. Mas se morrer no Senhor, não tem morte, porque vai mudar de lugar. O corpo físico fica aqui, mas o espírito vai com Deus. E lá as pessoas morreram fisicamente. Por quê? Porque era a idade que tinha que levá-las à morte, mas espiritualmente não foi resolvido o problema delas, porque veio para resolver o problema físico. A reclamação do povo, a murmuração daquele povo de ficar sem alimento no deserto, mas tinha alimento, Deus alimentava, mas eles reclamavam. Como é uma reclamação geral, nunca vivemos com tanta reclamação como nos nossos dias, tá? Tanta murmuração. Aquele povo murmurou e muita gente morreu por causa da murmuração. Coisa de 10 milhões de pessoas, é muita gente. Foi aí que eles reconheceram, estamos morrendo aqui nesse mato aqui, nesse deserto, por causa da nossa murmuração. Moisés, ore a Deus por nós, porque naquele tempo não dava para a gente falar com Deus diretamente. Tinha que ter um intercessor. Moisés era sacerdote, intercessor entre o povo e Deus. Hoje o nosso intercessor é Cristo, intercessor eterno. É Ele o nosso intercessor, que a Bíblia Sagrada deixa claro aí que Ele veio, salvou perfeitamente aqueles que acreditam, que vão a Ele para chegar ao Pai. Está escrito aí em Hebreus 7:25. O que está escrito? Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele salva perfeitamente aqueles que por Ele se chegam a Deus. Não é por fazer as obras, não é por oração, não é por ler a Bíblia, não é por ser cantor, não é por ser pastor, não. É aqueles que por Cristo Jesus acreditaram que Cristo os atraiu no corpo dele. Esses sim vão ao Pai Celestial e tem Jesus como sacerdote eterno. Ele sempre vai interceder por aqueles que por eles chegaram a Deus. Por quê? Porque não tem outro jeito de chegar a Deus. Ele disse no capítulo 14 de João, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aqueles que por Ele, mas como por Ele? Crendo que Ele nos atraiu no corpo dele. Mas eu não consigo crer, mas está escrito. Então fale para Deus, cumpra em mim, segundo está escrito na tua palavra. É tão simples, mas vai para o inferno pela teimosia, pela soberba de achar que o seu processo de salvação é diferente. Então esse é que é o problema, como aquele povo achava que o remédio que eles iam usar para não morrer do veneno da cobra era melhor do que a fé de olhar para a serpente de bronze que vinha de Deus. Então aqui Maria é um exemplo de mãe para todas as mães. Por quê? Porque ela se submeteu à vontade de Deus. Eu não estou entendendo nada, anjo, não estou entendendo nada, como eu vou ficar grávida, não sei de nada, mas cumpra em mim segundo a tua palavra. Oh, que bênção gloriosa! E ela foi feliz. Como é feliz todo aquele que acredita na palavra de Deus como método de salvação. Não é palavra do homem, não é obra que o homem executa, não. É aqueles que acreditam no método divino.
para ir para o céu. Qual é o método? Nascer de Deus, nascer de novo, porque com este corpo de carne e sangue ninguém entra no reino de Deus. Foi Jesus que falou que o que nasce da carne é carne, tem que nascer do Espírito, e para nascer do Espírito, só estando em Cristo Jesus, porque aí Deus gera esta pessoa para o reino dele. Como é isso? Eu não sei, mas está escrito, assim que se alguém está em Cristo, nasceu de novo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como foi isso? Não sei, mas cumpra em mim segundo a tua palavra. Ou você não acredita em Deus? Não acredita que o que está escrito aqui foi escrito por homens inspirados por Deus, para que eles escrevessem o que Deus falava. Então esse é o ponto. A fé não aquela que Jesus nasceu, não, mas a fé de que ele cumpriu o que ele prometeu. Eu, quando for levantado da terra, trairei todos a mim mesmo. Oh, se as pessoas crescem, iam ser felizes como Maria foi. Maria foi feliz? Foi. Por que será? Aí, ó. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. O que da parte do Senhor foi dita para você? Eu te atraí no meu corpo, você foi crucificado comigo, você morreu comigo, você foi sepultado comigo, Deus te ressuscitou junto comigo. Então, eu não sei como é, mas cumpra em mim, segundo o Senhor escreveu aqui. Seria isso. Não é uma coisa impossível, como eu ouvi de uma pessoa. E como é que aquele povo vai para o inferno? Aquele povo... Por quê? Por causa da soberba. Não tem esta humildade que teve Maria de falar, cumpra em mim segundo o que o Senhor está falando. Eu não sei, não creio, não sei, mas cumpra em mim. Eu tenho certeza que você vai receber a revelação de que está entre aqueles que Cristo atraiu no corpo dele lá na cruz. Mas eu não estava aqui, e não vai estar aquele que nasce amanhã, daqui 10 anos, sei lá o que, se ele não voltar, mas é uma palavra de Deus. Está escrito na Bíblia, é para todos os tempos, até que Cristo volte. Então, Maria foi abençoada, não só Maria, mas todo aquele que acredita é bem-aventurado. O que é ser aventurado? Bem-aventurado é aqueles que são felizes, será possível. Bem-aventurado significa feliz. Você está feliz com a sua salvação? É isso. Eu não estou feliz. Então você não creu. Você não crê na palavra de Deus, no que está escrito aqui. Tá? Não precisa fazer mais nada além de falar, cumpra em mim segundo está escrito. Aí vai ser feliz. Porque o que está escrito, onde se cumprir. Jesus falou, não vai passar um tio da minha palavra. O que está escrito vai se cumprir. Então, naqueles que acreditam, se cumpriu. Naqueles que vão acreditar, vai se cumprir. Porque está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus é uma lei. O que Deus fala fica gravado. Nem Nabucodonosor, com toda a pesquisa que ele fez, não conseguiu ficar livre da palavra do rei, que não pode voltar atrás. Ele tinha assinado um processo de que aquele que fosse surpreendido, orando para outro Deus, que seria colocado na jaula dos leões. Quando ele descobriu que era Daniel, que era o seu amigo, o seu profeta, ele ficou a noite toda procurando ali no livro da lei para ver se descobria uma maneira de cancelar aquilo que ele fez, e não teve. Daí o dito que nós temos, que palavra do rei não volte atrás.
Então a palavra de Deus não volta atrás. Qualquer pessoa que chegar e falar, Senhor, compra em mim segundo a tua palavra, e chegar lá e for lançado no inferno, você tá enganado, porque não vai ser. A palavra de Deus não volta atrás. Se você foi crucificado com Cristo, foi. Se você foi ressuscitado com Cristo, foi. E está escrito na Bíblia Sagrada. Está escrito que todo aquele que acredita que foi atraído no corpo de Cristo, aconteceu com ele o quê? Romanos 6,6. O que aconteceu com essa pessoa? Sabendo isto, que foi crucificado com Cristo, nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado como escravo. Oh, beleza. Por quê? Porque creio que foi atraído no corpo de Cristo. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, todos morreram. Então eu morri, porque se Jesus morreu, eu morri também, né? Então, está escrito na Bíblia, tá? Romanos 6,6, e aí o texto que eu falei agora, 2 Coríntios 5,14, tá? Só que tem muita gente que lê errado. Vamos ouvir uma leitura deste texto de 2 Coríntios 5,14? Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Trocando em miúdo aí está escrito assim, peraí. Se eu fui atraído no corpo de Cristo, se eu fui crucificado com Cristo, eu cheguei a esta conclusão. Nos constrange aí, é isso. Não é ele julgando nós é que temos que julgar. Ou seja, chegamos a esta conclusão. Se eu fui atraído no corpo de Cristo, se eu fui crucificado com Cristo que estava na cruz, Cristo morreu, então eu morri também. É uma conclusão, é o ponto de... Tá certo? Por isso que muitas pessoas dizem, julgando ele assim. Não. É julgando você assim. Você que chegou a esta conclusão. Tá certo? E aí o que fala? Aquele que está morto, versículo 7, está justificado do pecado. Quem está morto? Aquele que acreditou que foi atraído no corpo de Cristo, acreditou que está crucificado com Cristo e acreditou que morreu com Cristo. Esse está justificado do pecado. Mas como é isso? Quem justifica é Deus, não é homem, não é o pastor, não é a igreja, não é o livro de roda de membros, não. Deus é que justifica a pessoa que morreu no corpo de Cristo na cruz pela fé. Romanos, está bem claro aí no capítulo 6, verso 7. Aquele que está morto está justificado do pecado. Tá certo? Por isso que a fé é aquela de quem acredita que foi atraído no corpo de Cristo. Porque muita gente lê aí Romanos 5,1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Eu tenho uma grande fé. Fé no que você tem? Você acredita que foi atraído no corpo de Cristo? Que isso, eu nem estava aqui no mundo. Então, qual é a fé que te salva? Esse é o engano de muita gente que se acha cheio de fé por aí afora. Fé no quê? Sendo, pois, justificados. Peraí, mas foi justificado como? Você creu no quê? Se o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Um morreu por todos, eu morri também. Se ele atraiu todos, eu estou no meio desse todos. Seria difícil? Não, mas a religião impede. A soberba impede. Eu não posso acreditar, isso é coisa de besta, não é? É coisa de louco. É isso que te leva para o inferno. Seja humilde e concorde com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Ela foi feliz? Foi. Por quê? Porque onde de acontecer aquilo que Deus fala. Foi Deus que falou? Foi.
que aqueles que estão em Cristo é nova criatura? Foi. Como é isso? Não sei. Mas está escrito. Pense assim. Mas por que tem que nascer de novo, pastor? Porque carne e sangue não entra no céu. Não. Carne e sangue vai ficar por aqui na terra. Então, se morrer fora de Cristo, não é um descanso que nem muita gente pensa, não, tá? É começo de sofrimento. Quantas pessoas estão aí no velório, cheio de vela, para iluminar o quê? Ah, tadinho, foi descansar. Descansar do quê? Foi cansar mais agora. O rico foi lançado no Hades. Ele foi descansar? Não. Ele diz que estava em tormento, naquelas chamas. Isso há mais de 2000 anos atrás. E é eterno, é um fogo, nunca se apaga. E o espírito nunca morre. Estou em tormento nessa chama, tem misericórdia. Não, filho. Manda então alguém falar para meus irmãos lá na terra. Eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham aqui. Ou mande alguém ressuscitar dos mortos e falar para eles. Não. Há um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar de lá para cá não podem, nem os que quiserem passar daqui para lá. Eles que ouçam Moisés e os profetas. Quem que é Moisés? É a palavra de Deus, é a lei divina. Eles que ouçam. Quem são os profetas? Verdadeiros são aqueles que pregam a verdade, e os profetas falsos são aqueles que pregam processos fora da palavra de Deus como o salvador das pessoas. Então é preciso ser humilde como Maria foi humilde. Eu não sei como é, eu não quero saber disso. Se ela fosse soberba, ela dizia, não quero saber disso, eu tenho meu namorado, eu quero casar com José, eu não quero saber dessa história não. Que nem muita gente faz, não quero saber dessa história de ser atraído no corpo de Cristo, não, isso é coisa de besta. É por isso que você vai para o inferno. Mas Maria ela foi humilde. Não sei como é, mas se é isso, cumpra em mim, segundo a tua palavra, porque onde acontecer aquilo que Deus fala. Se alguém está em Cristo, está livre da condenação? Está. Por quê? Qual é o problema? Eu creio que Cristo me atraiu, me livra da condenação? Sim. Por quê? Porque está escrito aqui na palavra de Deus. Tá? É por isso. Não está falando aquele que está na igreja X, na Y, em tal religião, aquele que faz isso, aquele que faz aquilo, está livre da condenação. Não. Leia na sua versão, Romanos 8:1, vamos ver o que está escrito. O que mais precisa crer para ficar livre da condenação? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí esse andar segundo a carne, ele já inventa, tá vendo? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí não é isso. Não anda segundo a carne, porque quando a pessoa está em Cristo Jesus, ela ganhou o Espírito Santo para guiá-la. Ela anda agora segundo o Espírito. Se ela vai fazer coisa errada, o Espírito logo dá o alô. Tá certo? É o Espírito que guia agora daqui para frente. Mas quem tem o Espírito Santo? Todo mundo tem? Não. São aqueles que acreditam na palavra de Deus, que foi atraído no corpo de Cristo. Efésios capítulo 1, verso 11, 12 e 13. Vamos ver qual é a versão aí. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis,
depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então não falou nada daqueles que faz isso ou faz aquilo? Não. Está falando daqueles que ouviram a palavra da verdade e acreditaram. Esses ganharam o Espírito Santo como selo de propriedade divina. É por isso que anda segundo o Espírito. É por isso, daqui para frente, né? Mudei de caminho, mudei de Senhor, mudei de Pai. Isso significa o novo nascimento. Não é andar aí servindo a dois senhores, servindo o mundo que pertence aí ao diabo, que ele é o príncipe deste mundo, e servindo a Deus. Não. Quanto você dá para o diabo? Essa pergunta eu fiz para um industrial esses dias, né? Vocês dão o dízimo para Deus, por isso que eu não quero saber de... E quanto você acha que você dá para o diabo? O nascido de novo entrega 10%. E quanto que você acha que você dá para o diabo? Você dá 90% para o diabo. Tá certo? Porque você joga na loto, você bebe, você fuma. Quantos maços de cigarro você fuma por dia? Eu fumo 3 maços por dia. Quantas cervejas você bebe por dia? Isso tudo você está dando para o diabo. Tá certo? Então faça a conta você e veja quem é que dá mais para o diabo ou para Deus. Tá certo? Muita gente leva essa história como desculpa de não nascer de novo. Não, aí eu vou ser dizimista. E quanto você dá para o diabo? E aí ele teve que ficar bem quietinho, porque ainda tinha outras coisas que eu não falei que ele fazia. E que ele gastava com outras coisas, né? Outras coisas, 10 vestidos, 10 calçados, 20 gravata, 30 camisa. Para quê? Você vai vestir quantas de uma vez? Mas eles vão ver que eu estou com a mesma camisa. E qual é o problema? Que lavou, passou, está tudo bem? Eu comprei todas as calças pretas para mim, para ninguém saber quantas. Se eu troquei, eu não troquei. Agora eu vou vir com uma amarela, eu vou vir com uma vermelha, eu vou vir com uma verde, eu vou vir só para saber que eu troquei de calça? Não. Não precisa, eu não preciso. O Senhor Jesus, quando eu vim buscar, Ele não vai ver a roupa que eu tenho, não vai ver o cabelo que eu tenho, Ele não vai ver a camisa que eu uso, não vai ver o vestido da mulher se está até nos pés ou até na cabeça. Não, não. Então por que essa exigência das mulheres andar com... Porque elas são santas e o povo espera nelas. Por isso que é para usar roupa de santa. Tá certo? Cabelo de santa. Tá certo? Palavreado de santa. Tá? Hoje é o dia das mães, cristã, que beleza. E qual é o seu ensino para as mulheres mais novas? O que vocês estão ensinando para elas? Qual é o testemunho que vocês estão dando para as mulheres mais novas? Então é isso. Não é porque vai me impedir de entrar no céu. Não. É o que os outros estão vendo. Porque isso aí chama a atenção. Romanos 8, 19, isso aí é terrível. A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Não está esperando a manifestação do pastor, do bispo, do papa, do padre, não. Está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Por quê? Porque eu, pela lei, morri para a lei. Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A criatura quer ver Cristo em você. Tá certo? Não está querendo ver o membro da igreja X, nem da Y, nem da... Não. Eles estão cheios de igreja e cheios de religião. Eles querem ver Cristo através da sua palavra, do seu andar, do seu louvor. Quando Davi recebeu esta bênção gloriosa da troca do coração,
ele começou a louvar um novo louvor, não era mais aquele, agora hoje não está tendo disso, né? Ele começou a louvar um outro. Por quê? Porque Deus colocou ele em Jesus, a pedra, a rocha que Davi foi colocado, foi Cristo Jesus. Ele, quando você lê lá no Velho Testamento a rocha, que Moisés bateu na rocha, etc. Jesus. Então Davi mudou por completo. Mas por quê? Por gratidão a Deus. Se você não é grato a Deus, você não creu. Se você não entrega o dízimo, se você não tem prazer na leitura da Bíblia, se você não tem prazer na oração, se você não tem prazer em vir às reuniões, tome cuidado. Porque novo nascimento é isso, é troca de Senhor. Jesus veio para salvar e ser Senhor. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para ser Salvador e Senhor. Ele é o teu Senhor. Não podemos servir a dois senhores. Aquele que se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Não dá para servir a dois senhores. Então, irmãos, é muito importante a gente descobrir esta humildade de Maria. Ela guardava no coração aquilo que ela ouvia a respeito do filho dela. Ela foi descuidada? Foi, como muitas mães são. Maria perdeu Jesus. Depois de 2 dias que foi descobrir que Jesus não estava com eles. Foi procurar e procura para todo lado. Onde é que Jesus estava? No meio dos fariseus, discutindo com eles, mostrando a palavra de Deus para eles. Onde é que ele estava? Então, ela foi descuidada, mas ela punha tudo isso no coração, guardava no coração. Quando Jesus foi crucificado, ela estava lá. Estava lá a ponto de Jesus falar para João, olha lá. Então me conta dela, agora é a sua mãe, tá? Então ela foi agraciada, foi feliz. Você pode, o senhor pode, a senhora pode ser feliz. Falando para Deus, cumpra em mim segundo a tua palavra. Faça o que Maria fez. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, o privilégio glorioso que temos de ter na tua palavra esta bênção gloriosa à disposição de todo aquele que quer entrar no reino de Deus. O Senhor mostra tudo certinho aqui, Pai. Abre a mente das pessoas para que elas possam falar isso. Saber que a tua palavra, a Bíblia Sagrada, é verdade. E que acontece tudo aquilo que o Senhor fala, Pai. Por favor. Ela está escrito que aqueles que acreditam são salvos, mas aqueles que não acreditam estão condenados. A tua palavra é verdade. Não vai voltar atrás, não. Por quê? Porque está escrito que o Senhor não se deixa escarnecer. Aquilo que a pessoa planta, ela vai colher. Plantou incredulidade, soberba e etc. Ou plantou humildade. Abençoe as mães que se dedicam para com os filhos, ensinando a tua palavra que é a verdade, Senhor. Abençoe os filhos, que eles reconheçam o quanto que as mães sofreram com eles. Quantas vezes ele acordou de noite a própria mãe, chamando-a. Ela se levanta e vai lá cuidar. E agora eles não consideram as mães. Faça isso, Pai, que eles se conscientizem do amor que as mães tiveram para com eles. Quanto a mãe sofre pelo filho e o filho não sofre pelas mães. Mas o Senhor pode colocar na mente dos filhos
o desejo de ser agradecido às mães e obediente a elas. É isso que elas esperam dos filhos, Pai. Faça isso. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.